Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o impacto que a leitura de certos livros pode ter na nossa vida. O convidado desta semana é o cineasta André Valentim Almeida. Nascido em 1977, ele realiza, escreve, edita, produz, é sonoplasta e basicamente faz tudo o que há para fazer nos seus documentários, caracterizados por um estilo muito pessoal e intimista que já lhe valeu prémios e reconhecimento crítico. Da sua obra constam títulos como Uma na Bravo, Outra na Ditadura, de 2010, sobre o 25 de Abril, From New York with Love, de 2012, A Campanha do Crioula, de 2013 e Dia 32, já de 2017, que foi selecionado para o Festival Indie Lisboa, que decorre neste momento. Depois de uma primeira sessão no dia 6, o filme volta a ser exibido no sábado, dia 13 de maio, pelas 14h15, 2h15, no pequeno auditório da Culturgest. Nós, na Biblioteca de Bolso, já o vimos, gostámos muito e recomendamos-lo vivamente aos nossos ouvintes. Olá, André. Muito obrigada por teres aceitado muito obrigado. O nosso convite. Sim, muito obrigado por ter-me convidado também. É um agradecimento mútuo. Convém dizer que eu já conheço o André há muitos anos. Sim, verdade. Até porque o André foi meu professor. Verdade, há muito tempo. Quase noutra vida, não é? Sim, não, exatamente, quase noutra vida. Aliás, eu diria mesmo numa outra vida, porque houve aqui uma ruptura entre a minha vida de docente e que neste momento sou totalmente realizador. Totalmente no sentido integralmente. Afastaste-te completamente, Sim, não é? afastei-me completamente. Não sei se é bom ou se é mau, ainda estou para saber as consequências desse ato heroico nos dias de hoje. Sim, muito heroico. Um dos livros que trouxeste é um livro que a mim também me diz bastante. Que e bom, se porque calhar assim podemos partilhar ideias. vamos que bom. partilhar imenso. Sim, muito que bem. É A Campanha do Argos. Não acredito, esse livro? Do Alain Villiers. Não estava à espera que fosse não. esse. Não. Ela é Ilha Vence. Não, Claro, está bem, claro. Desculpe. Não. Sim, tinha esquecido que eras de Ilha. Pai da Maior é uma coisa que lhe diz muito. Não, Não é? portanto, Zé Mário agora retira-se Familiarmente. completamente Sim, da eu vou conversa. Vou ficar aqui tranquilo a ouvir-vos. Ok, sim. Mas conta-me como é que tu chegaste a este livro? Como é que tu encontraste Sim, este livro? eu cheguei a este livro de uma forma muito simples, ou seja, eu fui, a campanha do Crioula é um filme que eu realizei, em que acompanho uma expedição científica a bordo, exatamente, a bordo do Crioula. Crioula é esse que neste momento cumpre funções, pertence à Marinha, mas que era um barco pesqueiro, um lucro pesqueiro de Ilha, que fazia a faina nos mares do Norte. E eu acompanhei essa expedição no intuito de fazer a filmagem dessa expedição e houve uma série de problemas técnicos, porque um deles é o facto, aquilo que disseste há bocado, como eu trabalho sozinho e faço coisas muito de forma muito solitária, a minha câmara é muito pequena e eles pensavam que eu era um turista. Então nunca me davam acesso à ilha, porque aquilo foi uma expedição às Ilhas Selvagem. Então eles achavam que eu andava a tirar fotografias e não permitiram ir até à ilha. Então eu regressei, filmei só a vida a bordo e estava para desistir do projeto, até o momento em que disseram que há um livro sobre a campanha do Argos. O Argos é um navio irmão do Crioula, praticamente igual, onde surge lá um tio teu. Exatamente. Que engraçado. Exato. E eu pego num livro, começo a ler o livro, e o livro tem duas surpresas. Primeiro, a surpresa da faina. Sim. Que eu conhecia, sim, tinha ouvido falar da faina, todos nós ouvimos falar da faina, só que o livro tem essa força, essa riqueza de mostrar a dureza, a extrema dureza daquilo que é a faina, que é absolutamente incrível. Chamada Faina Maior. A faina maior, e maior exatamente por isso. E não só tinha essa componente uma epopeia heroica, novamente a falar de heroico, mas há um momento em que surge de facto o meu tio, e ainda por cima é muito bonita a passagem, porque começa há uma emulação daquilo que é o contacto de rádio com o navio onde o meu tio estava, que não estava num navio onde é descrita a viagem, no Argos, o Alain Villiers, mas sim começas a ouvir o meu tio numas ondas sonoras
que estava no outro Gazelle, era a primeira vez dele. Sim. Ainda por cima é engraçado que é a primeira vez sim, era a primeira vez Nunca dele. tinhas ouvido esse registro Não, áudio? não, nunca tinha escrito. Não, isto era a Isso descrição, é era a escrito, transcrição. exatamente, ou seja, esse, Também há um filme, não é? sim, há um também documentário. é um documentário. Embora o documentário seja muito amador, porque é feito pelo próprio Alan Villiers. Villiers. É difícil porque ele é Villiers, canadiano, que é e não sei se é australiano. Villiers ou se é Sim, Villiers. eu Acho que ele é australiano. Exatamente, australiano. australiano. Mas será que pode ter um nome francês? Não sei. Pode ter. Villiers. como quiser. Voilà, chamemos Voilà. Então, é incrível, ou seja, não só a riqueza da Fine e a dureza, como de repente surge como um fantasma o meu tio, que teria, até seria mais novo que eu, o meu tio-avô, Sim, com quem eu tenho uma relação, não tinha uma relação próxima, porque ele vivia em Lisboa, mas de repente surge o meu tio. E isso não, eu acho que é uma sensação absolutamente extraordinária quando de repente surge do passado e de um livro com aquela riqueza, a voz do nosso tio e sobretudo da forma como ele é descrito, ele é muito verde, é a primeira vez que está a capitanear um navio daqueles, deve ser dificílimo. Sim. Porque ele de repente tem um navio em águas muitíssimo turbulentas, em condições extremas, em que a própria faina é arriscadíssima, não sei se as pessoas sabem, mas o navio segue até aos mares do norte e depois de repente os pescadores saem num chamado Doria, um pequeno bote, e afasta-se do... E vai completamente sozinho. Completamente sozinho. E só pode voltar quando enche aquele barco. Exatamente. É inacreditável. Inacreditável. Exatamente, é impressionante. De uma dureza. Dureza e de um perigo absolutamente extremo. Aliás, havia homens, para quem nos ouve e não sabe, finalmente tem alguém com quem conversar sobre este assunto. Vamos esquecer os outros livros Exatamente. e falar sobre isso. Não, havia homens que se perdiam no mar. Perdiam-se no mar. Afastavam-se de tal forma do navio principal e com o nevoeiro e com o Exatamente. gelo, congelava o barco no mar e eles não conseguiam regressar. Exatamente, era incrível. E ainda por cima, as condições atmosféricas naquela altura, naquele local, são muito variáveis muito rapidamente. Exatamente. Ou seja, eu imagino o meu tio, o meu pobre tio, e isso está tudo escrito no livro, não só o meu tio, mas com outros capitão que eles escrevem, o receio que é, de repente começa a cair no voeiro, eles têm não sei quantas, mas dezenas de pescadores nas águas e é preciso recolhê-los. E muito rapidamente. Alguns não voltavam. E aliás, o trabalho só terminava quando todo o peixe era processado. Portanto, depois dessa pesca, eu estou a falar porque o meu avô chegou a mestre Salga, portanto não ia nos dóris, mas ficava uma ligação bastante forte. Eles tinham de processar, portanto, abrir o peixe, salgar o peixe e tudo. Só depois disso é que descansavam e podiam comer, quer dizer, era extremo. Era extremo e eles dormiam, são dos relatos dizem, segundo o livro diz, e aqui é preciso relacionar com o livro, e o livro tem, a riqueza do livro não é a sua componente literária, não é banal, mas tem um pedaço de história muito importante, muito vívido, e parece-me que até agora é o documento, eu fiz uma pesquisa exaustiva, é o documento que está em livro, mais importante sobre a faina, porque mostra exatamente o que era isso. Porque eles dormiam 4 horas, eles dormiam 4 horas por noite. E era o sistema de cama quente. Dormiam 4, vinha o seguinte para dormir 4, vinha o seguinte exatamente, para dormir... Era terrível. E o livro foi muito importante para compreender isto. E é curioso, não só a questão da riqueza do livro para mim, pessoalmente, mas como o livro foi importante. Provavelmente vocês leram, e o livro foi traduzido em imensas línguas, não é? Eu não sei, 6 línguas. Foi capa da National Geographic, porque ele era jornalista da National Geographic na altura. Exatamente. A BBC fez uma reportagem sobre o assunto que teve um impacto na altura. Aliás, incrível. O que me impressiona também bastante neste livro é que isto foi uma encomenda do Estado Novo. Exatamente, a altura de ferro que tenta... Porque o curioso da história também é que o livro que eu li está prefaciado pelo Álvaro Garrido, que depois explica, porque... Mas estava a dizer, se calhar tens melhor memória. Não, esta questão de facto, aquilo é comissariado pelo Estado Novo e há essa perversidade, porque não é inocente, não é nada inocente. Não é nada inocente. Foi pensado como propaganda. Não é? Exatamente. Sim, completamente. Era o regresso dos portugueses ao mar, havia ali uma mística do lado heróico, que se queria, claro. Que eu acho que se perdeu, não sentes isso. As pessoas esqueceram completamente a faina maior. Eu sinto
Quer dizer, se calhar Sim. sou só eu. Sim. Mas, por exemplo, eu lembro-me que durante o período da Guerra Colonial, Sim. o meu avô era pescador do bacalhau e o meu tio fugiu à guerra porque a alternativa à Guerra Colonial era a pesca do bacalhau. Isso também diz muito sobre a dureza da pesca do bacalhau. Claro, exatamente. Tu eras dispensado de ir à guerra se fosse... Exatamente, se não. fosse- E o engraçado é que há pescadores que depois regressam dos barcos e decidem ir para a guerra, porque já não aguentam mais. Já não aguentam mais. Já não aguentam mais, preferem ir para a Mais. guerra a estar no navio. Exatamente. Portanto, isso Diz tudo, não é? diz tudo. No meu filme eu tenho essa frase porque eu acho importante, que explica numa só frase aquilo que é estar embarcado. É uma dureza. E acho que sim, acho que se esquece. Eu às vezes vivo numa espécie de bolha, porque como eu vou muitas vezes a Aveiro e vou a Ilha, Sim, sim. nesses locais ainda é preservada essa memória, só que no resto do país parece que não é conhecida. Daí eu também ter feito a campanha do Crioula, porque era uma homenagem ao meu tio, mas também uma homenagem à Faina, uma homenagem ao próprio livro, porque o livro, eu folhei o livro, há ali uma simulação que não acontece na realidade, mas eu folhei o livro quando estou De na certa suposta maneira, o camarada. filme não seria o que é se não tivesse encontrado o livro. Eu acho que nem sequer haveria filme. Provavelmente. Provavelmente nem sequer terias havia. desistido, Provavelmente não é? teria desistido. A minha ideia é desistir. Ou seja, o livro, portanto, nesse aspecto, o livro é muito importante em muitos sentidos, Mas mas encaixa neste conceito, porque foi um livro que de facto foi um livro que marcou, que fez Teve um impacto que teve um grande impacto da tua grande na minha obra, obra e depois corre bastante bem o filme. O filme acaba por correr bastante bem. e algo que o filme estabelece com o livro também, não é? Sim, também. Esse diálogo, não é? Aliás, há duas obras essenciais no filme, que é o livro, e depois também há um filme muito bonito feito pela NFP, National Film Board de Canadá, que tem as melhores imagens mais bonitas e quer dizer, o filme passou em 15 países, acho eu, passou em bastantes festivais e recebo às vezes mails de pessoas que acharam lindíssimas imagens. Portanto, é interessante ver o navio e o filme a navegar por... O filme também navega. Também navega. Também faz a sua campanha, não é? Também faz a Então, campanha, sim. E entretanto, porque eu sei que também és daquela região, já foste ver o Argos? Já fui ver o Argos. Sim, acompanhei. Acompanhaste a aquisição do Argos pelo Pascoal, que entretanto Sim. está a ser recuperado. Isso eu não sei se já começou a ser recuperado ou não. Já Eu sei começou que, a ser recuperado. Já, porque entretanto houve um outro que foi vendido, Santa Maria Manuela foi vendido e eles acho que se calhar iniciaram a recuperação. Sim, Não, sim. ainda tenho que ir ver então. Sim, Pode ser que seja ver. o próximo filme, Olha. Aliás, fica aqui Será que sugestão, nasceu se alguém quiser financiar. Entramos já aqui. Financiar, sim, exatamente. A palavra certa-chave é financiar. Muita gente vai ter comigo e diz: tenho uma ideia fabulosa. Eu não quero ideias, eu tenho ideias. Eu quero Exatamente. Ideias tens tu muito. Tenho centenas, tenho uma lista de ideias gigante que dá para fazer, até morrer para fazer filmes. O problema é serem financiados, é a grande dificuldade hoje em dia. Portanto, se nos estão a ouvir, alguém Sim. que tenha um financiamento, Que queira, estou muito disponível. O André está disponível. Já agora, um pequeno detalhe em relação a este livro, que é, depois eu fiquei muito entusiasmado com o livro, e não só pela ideia do livro, mas pelo próprio livro físico. É uma coisa que eu acho que nunca quis falar na vida, a questão do cheiro, mas fiquei entusiasmado com o livro e tenho alertas no eBay que sempre que chega uma edição antiga, me envia, que é para eu um dia comprar a edição mais que me entusiasmar mais. Sim. Mas é engraçado, porque de vez em quando recebo um mail a dizer há uma nova edição de Campanha do Argos, primeiras edições, terceiras, quintas, em várias línguas. Ou seja, Tornou-se também um livro fetiche, então. Sim, é literalmente um livro fetiche. Aliás, eu ainda não comprei o livro. Porque eu usei na biblioteca, porque na altura não havia uma edição, entretanto houve uma edição que foi lançada há pouco tempo, que eu não comprei porque estou à espera de comprar a edição. E não são muito caros, curiosamente. Ou seja, no final, a sugestão, quando se sugere os livros, bem, se quiser pode ir ao eBay, porque é interessante comprar um livro em segunda mão, em inglês, uma edição, segunda, terceira. Sim, vamos recordar a primeira edição de 1951. Exatamente. Portanto, quem anda à procura, quem nos está a ouvir e já está no eBay neste momento a pesquisar a primeira edição. Embora já agora não tem prefácio do Álvaro Garrido, que acho que é muito importante para dar o contexto. Exatamente, é muito importante. Ele é um grande estudioso desta época, já foi o diretor do Museu Municipal de Ilhavo, que é dedicado também à pesca do bacalhau, em grande medida, e que também é um museu que eu recomendo, para quem não conhece a pesca do bacalhau. E até para ver mesmo os bacalhaus. Os bacalhaus, Tem um aquário com bacalhaus. Eu tenho um sonho que era dormir
no Com os museu bacalhaus. com os bacalhaus. Sabes Quem que é durma com os possível? Eu sei que é tubarões. possível, não é para crianças. Ainda eu fui lá na semana passada e perguntei, não é possível, adultos? Não, é só para crianças. Mas Não. podes fazer yoga com os bacalhaus, não sei se sabes. Mas eu queria dormir. Faz yoga, relaxas e depois adormeces. Adormeces lá um bocadinho com os bacalhaus, não? Meditas com os O bacalhaus. que se faz hoje em dia. Aos bacalhaus. Aos- Coitado do bacalhau. Já não bastava cozinhá-lo de mil e uma maneiras, ainda queremos dormir com ele. Sim. Acho que agora há um detalhe final, Sim. que é, já agora esta epopeia Sim. não era necessária, ou seja, já naquela altura em que acontece a Fana Maior, já ninguém pescava a linha. Aquilo era exatamente o Salazar que gostava dessa ideia, de uma ideia Naturalista e o trabalho, da exatamente da força de trabalho, porque já havia técnicas muito mais sofisticadas que toda a gente usava, menos os pobres portugueses estavam ali a esforçarem-se em enorme esforço anacrónico, no completamente anacrónico para o bilhete postal, para aquela ideia de trabalho e... Sim, completamente. Completamente, o que é ainda se torna isto mais estranho. É engraçado estranho. porque, por exemplo, os franceses, quando pescavam à linha, tinham 2 homens nos doris. Pois tinham, exatamente. E nós Isso é sempre Era mais tivemos seguro, não é? Era mais seguro, era verdade. muito Claro, mais exatamente, claro, fácil em mais termos fácil, de claro. trabalho, apesar de ser um trabalho bastante duro. Mas era menos rentável, E era- provavelmente. Totalmente seria. Claro. Seria menos rentável, portanto, e não tinha o português, mística sim, do- a mística do português, que é capaz, o Esforço no meio do mar, etc. Sim. Enfim, a epopeia. E passamos para o Virgílio Ferreira, para o Pensar, que é um livro que também está muito ligado ao teu primeiro documentário. Sim, exatamente. Ao Humana Bravo, outra na ditadura. Sim, exatamente. Está ligado ao primeiro, mas eu acho que está ligado a todos. Ou seja, eu trago este livro aqui porque acho que é um livro de referência onde eu, em todos os trabalhos, antes de começar o trabalho, eu folhei o Pensar. Porque é um livro absolutamente extraordinário, com uma riqueza fora de série e que é muitíssimo inspirador, porque em cada daqueles parágrafos, em cada palavra, em cada texto, em cada aforismo, em cada texto mais longo ou mais curto, há uma ideia que pode-se aplicar a alguma coisa. Ou seja, eu comecei, foi o meu companheiro no primeiro documentário, ajudou-me bastante e depois nunca o larguei. Eu fui sempre que eu comecei, Os teus filmes também são sempre exercícios de pensamento. Sim, exatamente. Não são só isso, são outras coisas. Sim, claro. Também tem a ver com a identidade, com a memória, com outras coisas, mas há sempre uma linha de pensamento ao longo Sim, dos filmes. não, exatamente, eu acho que sim, e exatamente por isso, exatamente porque os filmes há sempre um grande esforço de pensamento, um grande esforço de reflexão, um grande esforço de tentar recolher, é um exercício de recolha, ou seja, eu não escrevo, eu não gosto de escrever, nem sequer tenho um jeito particular para escrever, mas eu sou um angariador, sou um facilitador, ou seja, eu tento recolher aquilo que encontro à minha volta, sejam imagens, sejam sons e sejam textos, e sobretudo texto é aquilo que dá forma aos meus filmes, para depois misturá-los e criar algo que surja a partir dali. Isso é sempre muito complicado, ou seja, o grande desafio aqui é quando nós temos um livro como o Pensar, não é? Em que tudo aquilo sobrevive sozinho e provavelmente não, quem sou eu para estar a contaminar aqueles textos, porque são de uma riqueza À partida não precisam de imagens. Não não é? exatamente, Valem não por si. precisam, valem por si, exatamente, e as imagens poderão contaminar, poderão estragar, é absolutamente, ou seja, É um risco, não é? exatamente, ou seja, eu tenho uma relação Sentes uma referencial responsabilidade e tenho uma enorme cuidado, responsabilidade, sim. exatamente, e Não estragar, não é? não estragar, e às vezes há aqui exercícios difíceis, porque por exemplo às vezes há uma frase, um texto que é quase aquilo que eu preciso para o filme, mas não é exatamente, então tenho que alterar, e então isso é terrível. Então quando eu tenho que alterar é doloroso, e quem sou eu, não é? Quem sou eu para pegar um texto como Pensar, num livro como Pensar, e fazer as alterações. E depois é engraçado porque aliás, eu confesso que não queria vir aqui falar convosco, Mas foste obrigado. fui obrigado, fui coagido a vir aqui. Ninguém vê, mas está aqui uma pistola a apontar. Exatamente. Não, porque eu tenho uma muito fraca memória. Eventualmente até está aí a raiz do meu desejo de fazer Fazes filmes filmes por causa disso. para não perder. Exatamente, Claramente. e faço filmes íntimos e estou permanentemente a recolher imagens minhas por nesse exercício de recolha. Eu não quero perder porque eu vou esquecer em algum momento. E lá está, e agora esqueci-me o que é que eu estava a dizer.
Não, estava a dizer que não queria vir aqui porque eu acho, exatamente porque me esqueço, eu vou tomando notas e tomo imensas notas e tomo notas de coisas que penso e tomo notas de coisas de livros que vou lendo. E às vezes esqueço-me de colocar a fonte e depois chega um momento em que eu já não sei o que é meu. Quer dizer, eu sei muito rápido, a maior parte das coisas, eu sou a ler e percebo perfeitamente que há coisas que não podem ser minhas. Se calhar, de onde é que tiraste? Não sei onde é que tirei, mas às vezes mesmo confundo, porque se eu tiro uma frase, será que esta frase está muito boa, será que fui eu que fiz, será que não fiz? E fico naquela dúvida, mas isto para dizer que há um momento em que aquilo que é o que é meu, o que eu escrevi, aquilo que é dos outros, funde-se numa nuvem muito estranha de coisas que depois, eu acho que eventualmente às vezes não coloco a própria referência exatamente para depois entrar numa espécie de memória coletiva que depois eu tento colocar no filme. Ainda no outro dia havia uma frase que eu achava que era minha e estava muito satisfeito com a frase. Esta frase é mesmo boa. Estive mesmo bem aqui. Estive mesmo bem aqui. E de repente abro o humus e aqui está. Não era minha. Sei que eu tinha mudado uma palavra, tinha mudado qualquer coisa, acho que tinha mudado palavras para imagens. E pensei, pronto, ao menos esse é o meu cunho pessoal. São as imagens. Exatamente. Mas pronto, voltando ao pensar... É recomendável, acho. Eu não sei qual é a vossa relação com o pensar. Era um livro que tu já conhecias. Sim. Já tinha sido importante. Exatamente, já tinha sido importante. Lá está, a minha memória não me permite exatamente dizer quando é que eu encontro o pensar. Mas também vai sendo encontrado o pensar, porque é daqueles livros que é citado aqui, é citado em vários locais. E isto também se remete um bocadinho para esta questão da dificuldade, para mim em particular, mas eu presumo que há muita gente que o sinta, que é esta questão fragmentária em que hoje em dia, quer dizer, muitas das minhas leituras e as leituras que eu faço para os filmes, é muito fragmentário, que vem de múltiplas fontes, ou seja, e quer dizer, isso é a internet... Mas o próprio pensar é feito de fragmentos. Exatamente. Adequa-se muito a essa... É perfeito, aliás, eu já pensei numa época que lança... Uma espécie de súmula do pensamento dele. Sim, das inquietações, e nota-se ali muita inquietação, muita interrogação, muita tensão, muita... Mas é engraçado que essa pergunta, quando vocês me colocam, qual é os 3 livros, hoje em dia, quer dizer, já há alguns anos que eu, de forma quase religiosa, de manhã, perco sempre meia hora, 1 hora a ler blogs e muitos deles... Ganho. Desculpa, coisa errada. Coisa errada, mas passo muito... Ou seja, hoje em dia o meu livro é uma compilação de múltiplas fontes... que depois se perde, depois se confunde, já não sei, lá está. Não sei. É como as notas que tiras, no fundo. Exatamente. De onde é que isto era, de onde é que aquilo era. Exatamente. Mas essa deriva também se nota às vezes na própria estrutura narrativa dos filmes, porque os filmes também são derivas. São profundas derivas. Depois voltam para trás, depois procuram atalhos e claro, exatamente. Eu acho exatamente, ou seja, todo o meu pensamento e mesmo o meu filme neste momento é o produto dessa, que eu acho, quer dizer, por um lado parece-me extraordinário, não é? Essa capacidade de estar seguir várias pessoas em simultâneo e colher todas as referências, mas ao mesmo tempo às vezes é muito disperso, não é? Hoje em dia, quer dizer, cada vez mais eu já não tenho tempo para pegar num livro e de facto lê-lo do início ao fim, estou permanentemente perdido em fragmentos e não sei até que ponto é que isso é bom e qual é o futuro da leitura no futuro, e se calhar vou ter que começar a concentrar-me assim, em obras e deixar essa leitura caótica e um pouco esquizofrénica de blogs. Acho que está a matar. E passamos para o Raul Brandão, nos Sim. 150 anos, na comemoração dos 150 anos do seu nascimento, traz-nos Raul Brandão, os pescadores. Sim. Liga-se de alguma forma com o Alain Villiers? Os pescadores, sim, também li com Alain Villiers, embora eu traga os pescadores primeiro porque é o 150 anos. 150 anos. O 105, enfim, não sei como é que sem desgrenar, do Raul Brandão. Mas ao mesmo tempo porque foi importante para este último filme que eu fiz, no sentido em que tu pedes emprestadas palavras ao Raul Brandão. Exatamente. Mesmo, não é? Exatamente. Na sequência dos Açores, não é? De São Miguel. Exatamente. Há 2 momentos em que eu peço ajuda. Assim, nesse também. Exatamente, ou seja, nesse momento, explicitamente eu digo, peço ajuda a Raul Brandão e depois até me queixo que ele não me ajuda. E essas são citações. Mas há outro momento. Mas aí eu estou a citar as Ilhas Misteriosas. Sim, as Ilhas Misteriosas. E que tem o mesmo efeito que tem para mim os pescadores, nesse sentido. Porque...
Então, eu se calhar falo um bocadinho das Ilhas Misteriosas e depois já volto aos pescadores, porque é incrível, foi a forma como eu fui para os Açores e depois leio as Ilhas Misteriosas enquanto estou lá e como aquilo contextualiza-me profundamente aquilo que eu estou a ver, ou seja, como é que ao ler as ilhas de repente tudo se transforma, porque o Raul Brandão tem esta capacidade. O Raul Brandão sempre teve o desejo de ser pintor, eu não sei se seria o desejo maior dele, mas seria com certeza um desejo dele, e de facto pintou. E hoje, no outro dia, houve teve a ver quadros dele, e não, é um pintor um pouco fracassado, segundo a minha perspectiva. Mas é absolutamente incrível o que ele faz com as palavras e a forma como ele foi pintor de outra maneira. Pintar de outra maneira e muitíssimo mais competente do que no outro. Ou seja, o Raul Brandão com palavras consegue ser muito melhor que o Raul Brandão de facto com tintas. Porque a forma como ele consegue, o que é extraordinário é a paleta de cores que ele consegue com as palavras. Eu acho absolutamente incrível. Como eu estou a ler aquilo e estou a ver as cores. E por exemplo, os Açores descreve os vários tons de verde. Os tons de verde e os tons de cinzento, que são... Os Açores está cheio disso, está cheio de verdes e cheio de cinzentos. E ele consegue descrever essas nuances e é absolutamente extraordinária a forma como, de repente, eu estou através da leitura a ver. É essa capacidade que eu acho fora de série no Raul Brandão, é a capacidade de ver, de fazer ver, de não ser necessário estar a olhar para um sítio e conseguir perfeitamente ver essa cor. No caso das Ilhas Misteriosas é curioso porque tive a sensação da perenidade daquele local, ou seja, há muitas coisas em que o Raul Brandão viu aquilo que eu vi e essa ligação muito umbilical com alguém que fez uma descrição há 100 anos atrás é muito forte. Porque não, parece que os Açores têm essa força de parece que o tempo não passou. É um lugar intacto, não é? É intacto, é um lugar onde, usando a expressão do Pedro Eiras, onde o tempo está variado, está perdido, parado. Sim. E eu achei incrível essa questão, porque geralmente quando nós lemos algum texto que tem 100, enfim, não sei qual é a idade precisa das misteriosas, há sempre diferenças. E ali também há, claro, obviamente, quando ele se refere à parte social, claro que há diferenças muitíssimo óbvias. Claro. Mas quando se está a falar da descrição dos campos e de toda a atmosfera dos Açores, é perfeito e é lindo. E depois Os Pescadores, que foi o livro que eu falo, de facto, e que trago aqui, é porque me ajudou a descodificar aquilo que é a Ria de Aveiro. Ou seja, enquanto que nas ilhas eu estou a ver que 100 anos depois tudo está na mesma, na Ria de Aveiro, não. Eu estou finalmente a descobrir qual é a função do moliceiro, por exemplo. Ou seja, hoje em dia tudo está turistificado, os moliceiros, o barco tradicional de Aveiro, que carregava moliço, hoje em dia servem para fazer passeios com turistas. E de repente, eu quando pego nos pescadores e leio, de repente a ria transforma-se por completo, ou seja, aqueles moliceiros que hoje em dia fazem uma função estranha, de repente começam a navegar naquelas águas e ele novamente, volta a dizer, a reforçar a capacidade dele tanto das cores como da descrição daquilo que acontece. E é muito, ou seja, eu enquanto documentarista gosto muito da não ficção e acho extraordinário como um livro nos consegue de repente transformar um espaço. Ele também era um documentarista. Ele também é um documentarista, exatamente. E tem esse olhar, esse enquadramento, a capacidade de ficar um lugar, não é? Tempo. Completamente, ou seja, aliás, se disserem para os livros, nenhum deles é tudo não ficção, mais ou menos. Há ali uma grande mistura, não é? O que é ficção, o que é que não não é? Não, claro, obviamente, mas eu achei foi essa força dos pescadores que é a ideia do resgate da memória. Porque é curioso, porque eu enquanto documentarista gosto muito de trabalhar com arquivo, já fiz filmes com arquivo e permanentemente estou à procura de novas imagens de arquivo e curiosamente aquela zona, a região de Aveiro, especialmente a Ria, não me parece que esteja retratada o suficiente tendo em conta a beleza que aquilo era e eu permanentemente nunca encontrei as imagens, procurava as imagens e sempre fiquei bastante frustrado porque é que esta zona, que é a Ria de Aveiro, é uma zona muito peculiar e bonita, aliás o próprio nome é um acidente geográfico. Exato. É chamado acidente geográfico em que a água entra pela terra, em que há uma fusão entre o que é mar, o que é ria e que o próprio Raul Brandão também refere no texto. E nunca encontrei imagens. E depois, quando eu já tinha lido Os Pescadores há muito tempo, mas eu de repente pego para fazer o filme, abro e, enfim, não há imagens, mas estão ali as imagens e eu consigo descrever e isso aproximou-me muito daquilo que é a Ria de Aveiro e do próprio moliceiro. Para mim sempre foi um
divertimento. Quase um adereço. Quase não um adereço, exatamente, um adereço. Sempre senti isso. Exatamente. O Liceiro era um adereço. É um adereço, está ali, inconsequente, que tem umas coisas, umas frases escritas. Exatamente. Umas brejeirices. Sempre brejeirices. E de repente o Meliceiro revolta começa a navegar na ria e começa a ter. E eu achei isso. Ou seja, é nesse sentido, lá está, isto é provavelmente um documentarista a falar, em que este é permanente preocupação. Nós, documentaristas, realizadores em geral, temos sempre esta preocupação com a memória e recuperação da memória e resgatar e recuperá-la. E acho que é extraordinário. E nesse esforço os livros ajudam sempre. Muitíssimo. É uma conclusão que podemos tirar, não é? A mim tem sido um salvo. Sendo realizador, acho que nunca houve nenhuma imagem que me salvasse, mas hoje já houve livros que me salvaram. Portanto, nesse sentido, acho que faz algum sentido eu estar aqui, porque o livro tem... Afinal. Finalmente rendeu-se. Vou pousar a pistola, já não é preciso. Não, claro, sim. Ou seja, os livros têm sido salvadores daquilo que eu faço. Uhum. E vamos ficar por aqui. Vamos pregar para outra freguesia. Recordar que a campanha do Argos do Alain Villiers tem uma edição da Cavalo de Ferro com um prefácio muito recomendável. Está disponível por 22€. Pensar, do Virgílio Ferreira, disponível na Quetzal, que tem reeditado toda a obra do Virgílio Ferreira por cerca de 18€. E Pescadores, de Raul Brandão, disponível felizmente em várias edições, com preços que vão dos 5 aos 10€. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Entretanto, não se esqueçam que dia 32 o documentário do André volta a repetir no Indê Lisboa no dia 13 de maio, pelas 2h15 da tarde. Até à próxima semana. Sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/Biblioteca de Bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes e por subscrição RSS. André, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer finalmente falar convosco. Serviu de alguma coisa coagir-nos. Sim, estava muito recente, mas voou o tempo. Para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.